Olá! Essa é a nossa aula inaugural. Vou comentar sobre os materiais utilizados em seus trabalhos. Começarei falando sobre os papéis, depois sobre os lápis e os outros materiais que também serão muito úteis em seus trabalhos. Falaremos então agora sobre o uso do papel. O papel ideal para que o seu trabalho fique bom é aquele que tenha gramatura de 120 em diante e que também tenha uma certa textura. Ele não pode ser plastificado, ele tem que ser um pouco grosso, poroso, para que o lápis possa deslizar suavemente e fazer um bom traço sobre o seu desenho. Para que você saiba qual é o melhor papel, quando você for comprar, sinta sempre a textura dele. Se ele for áspero, é porque ele é poroso. Se ele for poroso, é melhor para você deslizar o lápis e trabalhar. Eu costumo sempre comentar em sala de aula que a escolha de um bom papel é o primeiro passo para que o desenho fique bonito. O papel pode variar com relação ao tamanho. Existem, por exemplo, os papéis tamanho A4, que são os menores, tamanho A3, A2, A1, A0. Em papelarias grandes, você encontra numerações diferentes com tamanhos diferentes. Quanto menor for a numeração, maior é o tamanho do papel. O papel ainda pode variar com relação à cor. Eu tenho aqui apenas algumas cores diferentes. Então você escolhe em papelarias grandes a tonalidade que você quiser. E também pode variar com relação à gramatura. Gramatura de 120 ou mais é melhor para você trabalhar o desenho ou até mesmo a aquarela. O papel ainda tem a questão da textura. Você pode perceber que tem alguns papéis com textura de tecido, com textura craquelada. Então, em papelarias grandes, em lojas especializadas para materiais para artistas, você encontra texturas diferentes, gramaturas diferentes e tamanhos diferenciados de papel. A escolha do papel é muito importante para que o seu desenho tenha um efeito diferenciado. Há papéis de tonalidade branca, há papéis de tonalidade creme e há papéis de tonalidade creme mais escuro. Normalmente esse último dá um efeito de envelhecido, como fotografias antigas no seu desenho, fica muito bonito. Mas há papéis de tonalidades diferenciadas como esses que eu tenho em minhas mãos. Então eu tenho aqui um rosa, um azul claro, um verde e um azul escuro. Outra coisa muito importante no desenho é a espessura da folha, que a gente chama em desenho de gramatura. Papéis com gramatura maior, 120 para cima, são os melhores para você trabalhar, porque eles têm a folha um pouco mais grossa. Além da gramatura, é importante também, se você puder, sinta a textura do papel, ele tem que ser áspero para que o seu desenho possa ser mais bonito. Os papéis mais ásperos, eles têm uma aderência melhor do lápis. E também há papéis com textura, por exemplo, como esse, que é textura de linho, como você pode perceber, ele tem uma aparência, quando você começa a pintar sobre ele, você percebe que lembra um tecido. E ainda há também aqueles papéis que têm textura craquelada e outras texturas que vão dar um efeito diferenciado na sua pintura. Escolha o papel que mais lhe agrade e que seja mais adequado ao desenho que você vai fazer. Esses papéis com textura craquelada, por exemplo, textura de linho, são ideais para você utilizar com o pastel oleoso ou o pastel seco. Mas também dá para trabalhar com os lápis de cor e o efeito fica muito bonito. Eu tenho aqui alguns tipos diferentes de papel para serem trabalhados com o lápis.
Em todos eles eu fiz um teste para ver o tipo de papel e o tipo de lápis que eu vou utilizar. O ideal é quando você vai fazer um desenho, testar mesmo o seu papel antes de você utilizá-lo. Então eu tenho aqui um traço com lápis de cor sobre o papel craquelado. Eu tenho aqui um traço com um lápis de cor profissional, que tem o grafite um pouco mais espesso, mais grosso e mais macio, sobre o mesmo papel craquelado. Este é um traço com o pastel oleoso. Como você pode perceber, ele é mais marcante. Este é um traço com o pastel seco. O pastel seco, normalmente, ele proporciona um traço bonito, mas ele sai com facilidade porque ele não tem uma boa aderência ao papel. Quando você trabalhar com pastel seco, passe sempre um verniz em spray sobre o seu trabalho. Aqui eu tenho ainda um papel que tem uma textura de tecido, mas não é muito marcante. Este foi o traço com o lápis de cor comum, este foi o traço com o lápis de cor profissional e este foi o traço com o pastel oleoso. Como você pode perceber, ele não marca, ele não penetra muito nas ranhuras. Em todos os casos, ele tem uma penetração nas ranhuras de maneira muito superficial, então por isso que dá esse efeito diferente no trabalho. Este é um papel com textura 270, com gramatura 270, e ele tem uma textura um pouco ondulada. Com o lápis de cor profissional, ele fica dessa forma. Com o pastel oleoso, ele fica desse jeito. Este é o papel com o qual eu mais gosto de trabalhar, que é a textura de linho. Ele é bem aprofundado, ele tem as ranhuras bem marcantes e com o lápis ele vai dar esse efeito. Com o pastel oleoso ele dá esse outro efeito, ele dá a impressão de estar um pouco mais escuro. Aqui eu tenho ainda um papel que tem uma textura também de tecido, mas ele tem a cor esverdeada. Então eu estou passando lápis de cor profissional com um grafite um pouco mais grosso sobre ele e como você pode perceber, o traço fica muito bonito. Mas eu ainda vou passar sobre ele o pastel oleoso para fazer um teste. Veja como fica o efeito final. Fica muito bonito, muito diferente. Então o que eu costumo dizer sempre é que a gente deve testar os lápis e os papéis que a gente tem antes de começar qualquer tipo de desenho. Veja os efeitos finais, trabalhe com lápis de cores diferenciadas, de texturas e de grafites diferenciados para que você obtenha um desenho mais bonito e com efeitos diferentes também. Quando for utilizar o lápis, procure utilizá-lo de uma maneira bem solta, para que o seu braço não se canse e não doa. Nunca utilize o lápis assim, a não ser que você tenha traços muito pequenos para fazer. Mas quando você for pintar superfícies grandes, procure usar o lápis de maneira bem solta, para que o seu trabalho fique uniforme, para que a pintura fique bem bonita e para que o seu braço e a sua mão não fiquem cansados e não doam. O uso do grafite é muito importante para que você proporcione efeitos diferenciados no seu trabalho. Estes lápis são com grafite H. O grafite H tem o traço um pouco mais fininho, ele não é tão macio e o traço dele também vai ficar mais claro do que os do grafite B. Os lápis com grafite B proporcionam um traço um pouco mais grosso, porque eles têm o grafite mais macio, eles vão deslizar melhor sobre o papel. E eu costumo sempre comentar em minhas aulas que a lapiseira 0,9 também é muito boa para que você faça traços bem delicados em regiões específicas do seu desenho e não precisa ficar apontando toda hora.
Utilize réguas para que o seu trabalho fique sempre certinho. Eu tenho aqui régua de acrílico de 30 centímetros, eu tenho uma régua de metal também de 30 centímetros. A régua de acrílico tende com o tempo a ficar um pouco gasta nas bordas. A de metal é um pouco melhor porque ela não vai ter esse desgaste. Utilize também esquadros para que o seu desenho fique certinho, não tenha erros de perspectiva. Posicione ele dessa forma no seu papel, sempre colocado na beirada do papel, para que você consiga conferir e fazer linhas paralelas. Vamos aprender a economizar o lápis? Quando você precisar apontá-lo, procure não utilizar o apontador. Quando você utiliza o apontador, você gasta não somente a madeira, mas também o grafite, então o lápis dura pouco. Procure utilizar um estilete ou uma faca bem afiadinha e vá gastando apenas a madeira dele. Se ainda assim você precisar de um lápis com a ponta bem fininha, gaste o grafite dele até a espessura que você quiser, numa folhinha que você for inutilizar. Ou então, pegue uma lixa de unha comum mesmo e lixe-o até que você obtenha a espessura desejada na ponta. Pode ser que você tenha que apagar seu desenho, não é mesmo? Para isso, utilize borracha branca simples como essa ou a lapiseira borracha, mas ainda você pode utilizar essa borracha profissional que é bem molinha. Você desembala ela do plástico, você tira um pedaço, como você pode ver, ela parece uma massinha. E ela é ótima para você apagar lápis de cor ou então um pastel oleoso. Você posiciona ela sobre o papel e vai fazendo movimentos circulares até que o traço tenha sumido. Ela é ótima para você apagar superfícies muito pequenas e tipos de lápis que não se apagam como a borracha comum. Depois que você utilizou, jogue fora o pedaço que estiver sujo e feche bem, embale bem para que ela não resseque. Ela não pode ficar ressecada, senão você não consegue utilizá-la. Quando você quiser dar aquele toque sombreado no seu desenho, utilize um esfuminho. Você passa ele sobre o local que já foi pintado e o traço do lápis vai se esparramar um pouco mais. Então ele vai ficar meio esfumado, vai ficar sombreado, fica muito bonito também. E algumas coisas em arte são adaptáveis. Eu costumo dizer em sala de aula que para você limpar a folha que você está usando, dos pedacinhos de grafite, de borracha, nunca passe a mão, senão você vai borrar o seu trabalho. Utilize uma escova profissional que você compra em papelaria comum ou ainda um pincelzinho de maquiagem. É uma solução bem simples e é muito boa, muito útil. Você pega o pincelzinho e vai passando ele sobre o papel no local onde você quer que seja feita uma limpeza. Ele é muito bom porque ele é pequeno, ele é de fácil manuseio e ele tem bastante cerdas e as cerdas são muito macias, mais fáceis de se trabalhar. Antes de iniciar o seu trabalho, escolha um local que lhe agrada, sente-se confortavelmente, coloque sempre o papel de forma reta em relação a você para que o trabalho não tenha erros de perspectiva, escute uma boa música e bom trabalho!